Então vamos dar continuidade ao nosso tutorial simples do LT-Spice. Nessa parte do tutorial nós vamos ver outros tipos de análise, né? Sendo que nós vimos na parte 1 análise de transiente e de ponto de operação DC. Bom, para dar início aqui eu vou modificar um pouquinho esse circuito aqui, né? Basicamente o que eu vou fazer é deletar esse resistor e inserir um capacitor. Você pode inserir clicando aqui ou indo em componentes ou simplesmente digitando a tecla C, aparece um capacitor aqui. Se agora, né, a gente conectar esse cara aqui e dermos um valor para ele, vamos supor 10 nanofarads, a gente tem um novo circuito aqui, né, um circuito RC. Então esse nó de saída eu vou continuar chamando de Vout aqui. Nós terminamos, né, a parte anterior fazendo uma análise de transiente. Eu ainda vou começar aqui fazendo essa análise de transiente, mas agora desse circuito, para depois falar de outras análises, né? Então, análise de transiente por esse tempo de 10 milissegundos, lembrando que a gente tem uma senoide aqui com amplitude 1, frequência de 1K, ou 1000 Hz, e então a gente pode botar esse cara aqui para rodar e, a princípio já simulou, né? Vamos pegar a tensão na entrada aqui e a tensão na saída aqui, né? Um ponto, então a gente vê, né, como tem um capacitor, há um deslocamento de fase aqui. Um ponto que é interessante a gente observar é que se a gente clicar aqui, né, no label do gráfico azul com o botão esquerdo, aparece um cursor aqui, né? Da mesma forma que você tem no osciloscópio. Então você pode mover, como eu cliquei na curva azul, né? Ele vai se mover ao longo da curva azul. Então se eu mover esse cursor, ele vai seguindo a curva azul. Então onde você tem aqui o tempo marcado no eixo horizontal e a tensão no eixo vertical indicados, e você pode ver os respectivos valores, né? Por exemplo, 5,52 milissegundos corresponde a esse tempo aqui, 185,24 milivolts, esse valor de tensão exatamente nesse ponto. Então o uso do cursor pode ser bastante útil. Você poderia fazer isso para qualquer outro gráfico, né? Basta clicar com o botão esquerdo e você tem o cursor. Isso pode ser bastante útil. Agora vamos fazer uma análise AC, né? Vamos fechar essa janela aqui, criar um novo esquemático e fazer o seguinte, né? Vamos, para facilitar a nossa vida, copiar esse mesmo circuito aqui. Então se a gente clicar em Copy, selecionar o circuito e colar ele aqui, nós temos o mesmo circuito nessa nova janela. Vamos dar outro nome aqui, né? Então, FPB, por exemplo. Salvar. E agora vamos mudar o tipo de simulação para fazer uma simulação AC, né? Então, se a gente for na janela que nos permite mudar o tipo de simulação, a gente tem aqui AC Analysis, simulação AC. Com relação aos parâmetros aqui, né, você tem essas opções aqui em termos de como o eixo das frequências vai ser disposto, né? Então poderia ser em oitavas, décadas, de uma forma linear, ou você pode especificar uma lista. Eu vou selecionar a década aqui. Então o número de pontos por década eu vou selecionar por década de frequência 100 pontos, frequência inicial 10 Hz, frequência final 50 kHz e tá aqui, a nova simulação é essa daqui. Você percebe que a simulação anterior, que é a análise de transiente, mudou, né? Você tem agora esse ponto e vírgula aqui. Isso aqui significa que
essa diretriz aqui de simulação está comentada. Então nós podemos simplesmente deletar isso daqui, né, sem problema algum. E uma outra coisa que fica faltando fazer é modificar a fonte. Então, para fazer a análise AC, você precisa modificar a fonte de tensão, né? Não mais usar uma função, como era no caso da análise de transiente, mas utilizar essa parte aqui que corresponde à análise AC. Então, a análise AC vai ter como entrada necessariamente, né, fontes senoidais, e o que você especifica aqui é amplitude, então vou colocar aqui 1 volt, né? E a fase eu vou deixar nula, né? Mas você poderia aqui adicionar uma fase. Então são só esses dois parâmetros. Note que agora, né, aparece essa modificação aqui no label da fonte. E a princípio nós estaríamos prontos para rodar. Então o LT Spice reorganiza as janelas aqui. Aqui nós temos a análise de transiente do lado direito e análise AC, né, com o gráfico, janela dos gráficos a serem gerados à esquerda. Então na análise AC nós vamos gerar os gráficos em função da frequência, como a gente faria, por exemplo, num analisador de espectro, né? E a gente da mesma forma pode selecionar aqui a tensão que a gente quer. Se a gente pegar nesse circuito a tensão na entrada, né, que seria logo na saída da fonte, em função da frequência da fonte, a gente vê um gráfico plano como a gente esperaria. Por outro lado, se a gente pegar a tensão na saída, né, a escala, o eixo da escala da esquerda aqui está em dB, né, você vê o comportamento disso aqui que é basicamente um filtro RC passa baixas, né? Então, para altas frequências, a tensão na saída aqui é atenuada, ok? Não vamos nos atentar tanto à teoria aqui, mas a ideia é que você pode ver, né, a resposta de um circuito em termos da frequência aqui, em termos do espectro, ok? Então você tem a amplitude, que aqui está em dB, e a fase mostrada na direita aqui, essa segunda curva. Você pode modificar a escala, né? Se você não quer trabalhar em dB, você pode ver numa escala linear ou logarítmica. Então aqui você vai ver diretamente a tensão, né? Esse 1 volt aqui na saída vai caindo, né? E isso daqui teria uma frequência de corte de aproximadamente 3 kHz, ok? Mais ou menos, né? Ok, então para fazer análises em função da frequência, você pode, como está mostrado aqui, utilizar a análise AC. Você pode, inclusive, utilizar o cursor aqui, tá? Se você clicar com o botão esquerdo, né, e modificar a posição aqui, né? No caso aqui eu estou vendo a saída da curva azul, você vai vendo para uma determinada frequência qual que vai ser a magnitude e a fase da tensão. Você poderia ver isso em escala de dB ou logarítmica também. E basicamente para isso que serve a análise AC, né? Se você quer saber em que faixa de frequência um determinado circuito ou amplificador, por exemplo, vai operar, vai funcionar, e esse tipo de coisa, você pode fazer análise AC, que de novo, né, como se o que você teria na prática aí se você utilizasse um analisador de espectro, por exemplo. O quarto tipo de análise que a gente vai ver é a análise de varredura DC ou DC sweep. Para isso, vamos abrir o circuito ou o esquemático original que a gente estava fazendo do divisor de tensão. Acho que ele é mais ilustrativo aqui. Então, se a gente fechar as demais simulações e aumentar esse esquemático aqui, né? Vamos mudar essa fonte para uma fonte DC de 10 volts, como nós tínhamos inicialmente, ok? E daí vamos configurar, né, essa varredura DC. Para isso vamos deletar essa simulação aqui e configurar então DC Sweep ou varredura DC, né? O nome da fonte que a gente quer varrer é V0,
como a gente pode ver na figura. A gente pode fazer uma varredura linear aqui, né? Você pode varrer em décadas, em oitavas e assim por diante, da mesma forma. Vamos varrer essa fonte desde 0 volts até um valor de parada de 20 volts, por exemplo, e incrementos de 0,1 volt. Então você vê que esse valor aqui de 10 volts, né, na verdade não vai ser o valor que vai ser assumido na varredura, a varredura vai varrer, né, a tensão da fonte desde 0 até 20 volts em incremento de 100 milivolts. Ok? Então nós colocamos essa simulação aqui e podemos então rodar a simulação. Então se a gente selecionar, né, a tensão na saída, a gente vê a resposta desse circuito aqui. Bom, é um divisor resistivo, é bastante simples e a resposta é linear, né? Então você tem aqui para o respectivo valor da tensão da fonte, né, a tensão na saída, que é a tensão sobre esse resistor aqui. Então para 10 volts você tem 4 volts e essa curva é gerada em função da tensão da fonte. Para esse circuito, essa análise pode não ser tão útil, né? Você poderia usar o cursor aqui também, da mesma forma, para ver qualquer ponto ao longo da curva, mas ela tem bastante utilidade, a varredura DC, né, para diferentes aplicações. Uma que a gente pode citar é quando você tem um amplificador transistorizado, por exemplo, e você quer gerar o gráfico da tensão na saída, né? Por exemplo, se fosse um amplificador a transistor MOS, a tensão VDS, né, a tensão na saída, em função da tensão na entrada, tensão VGS, obtendo aquela curva característica de amplificador transistorizado. Então você poderia usar essa varredura DC para obter esse tipo de gráfico aqui, ok? Bom, então vamos fechar essa janela aqui e passar para o último tipo de análise, que é o que o LT-Spice chama de função de transferência DC. Ok, então o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, selecionar essa janela aqui e modificar o comando para isso. Tá? A sintaxe aqui é a seguinte, né? Você pode definir se você quer medir tensão ou corrente, então você poderia colocar aqui I ou V do nó de saída. Então o nosso nó de saída nós já definimos inicialmente aqui como Vout. Então isso aqui significa que a nossa saída vai ser a tensão no nó Vout. Eu poderia selecionar a corrente nesse mesmo nó, como eu falei. E você tem que especificar a fonte, né? A fonte é V0. Então essa é a sintaxe. A gente coloca aqui, né? A outra análise foi comentada aqui, então ela não vai rodar. E a gente pode fazer essa simulação aqui. Ok, esse tipo de análise só nos fornece uma tabela. E o que você extrai dessa tabela é a função de transferência aqui, 0,4. O que significa o que o LT-Spice chama de função de transferência, né? É a saída, a razão saída para a entrada aqui. Então, se a gente tem 10 volts aqui, a gente teria 4 volts na saída, ou seja, 4 dividido por 10, 0,4 DC, né? E você tem, além disso, né, que pode ser útil, a impedância de entrada, né? Então, nesse caso aqui, ela é 10 kΩ. Então, a impedância enxergada pela fonte aqui a gente vê facilmente 6K mais 4K é 10K. E a impedância de saída, que a gente observaria no nó de saída aqui, né? Nesse caso, o que aconteceria seria que a fonte de tensão se transformaria em um curto-circuito do ponto de vista da saída, e você teria aqui 6K em paralelo com 4K, que dá 2.4K, ok? Então esse é o último tipo de análise que a gente vai tratar aqui nesse tutorial, né? E de novo, essas análises são ferramentas que a gente pode utilizar para fazer os diferentes tipos de medidas que a gente vai ter que fazer ao longo da disciplina, ok? Um último comentário aqui, né? A gente pode também considerar que você pode ter
outros tipos de componentes que nós não vimos nesse tutorial, mas que você vai ver ao longo da disciplina aqui. Então, de forma geral, se está entre colchetes aqui, você tem uma categoria de componentes, né? Então, comparadores, é, componentes digitais, etc., né? Amplificadores operacionais e assim por diante. E você selecionando, por exemplo, eu vou entrar aqui em AmpOp, selecionar um aleatório aqui, você pode colocar ele no circuito, né? E daí você vai ter aí todas as conexões e que você vai aprender ao longo da teoria, né? Então, alimentação positiva, alimentação negativa, as entradas e a saída e assim por diante, ok? Mas, dependente do circuito, né, que você for montar, esse tipo de análise que nós ilustramos, né, com divisor de tensão, filtro RC simples, são as análises que você vai fazer é, e que você vai precisar utilizar, ok? Então, vamos ficando por aqui e até a próxima.